alunos, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos fazer a devolutiva da nossa primeira atividade remota de ciências do segundo trimestre. Essa atividade teve uma carga horária de 1 hora, foi 1 hora a aula, nossa disciplina de ciências, onde nós estamos estudando o conteúdo de composição, estrutura e localização do sistema solar no universo, certo? Dentro dessa atividade aqui, teve uma pequena abordagem, o professor trouxe um pequeno informativo sobre o sistema solar para auxiliá-los na resolução dos problemas. E nós temos o seguinte, o sistema solar. O sistema solar é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro, que possui massa muito maior que a de qualquer outro planeta. Os corpos mais importantes do sistema solar são os 8 planetas que giram ao redor do Sol, descrevendo órbitas elípticas, isto é, órbitas semelhantes a circunferências ligeiramente excêntricas. E aí a gente consegue perceber o que é que nós percebemos aí? Nós percebemos que o sistema solar ele é formado, primeiramente e ligeiramente por uma estrela, que é a nossa estrela mais importante, é a estrela que está mais próxima da Terra, que é o nosso Sol. É importante também destacar, galera, que todas as estrelas que nós vemos durante a noite, cada uma daquela estrela, ela é como se fosse um Sol, e em torno de cada estrela daquela ali vai ter um sistema planetário que orbita em torno dessa estrela. Então, o universo é gigantesco, nessa questão de proporção, é gigantesco. O nosso sistema, por exemplo, é o sistema solar, onde nós temos o Sol, certo? Que é a nossa estrela mais importante, e os planetas que orbitam. No caso, são 8 planetas que orbitam em torno do Sol. Beleza. Partindo desse pressuposto, dessa informação inicial, a gente vai ver aqui agora os planetas do sistema solar. Os planetas do sistema solar formam um conjunto de 8 planetas que giram em torno do Sol. Eles são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um destes possui estruturas e composições diferentes que os dividem em 2 grupos distintos. Antes da gente ver esses 2 grupos distintos, chama a atenção para essa imagem aí. Observe aí o nosso sistema solar. Observe que no plano mais central está o Sol. Em torno, em órbita do Sol, o planeta mais próximo do Sol seria Mercúrio aí, como vocês podem ver, Mercúrio. A temperatura é muito gigantesca, altíssima, chega a 430 mais ou menos graus Celsius. O segundo planeta já é Vênus, Já é o segundo planeta aí, também com temperaturas altas. O terceiro planeta já é Terra, que é o que nós habitamos. Isso aqui são condições ideais. Observa que tem a Lua aí, tá vendo? Que também orbita a Terra. E nós temos em quarto Marte. Esses 4 planetas aí, galera, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são chamados aí embaixo, planetas telúricos. Planetas telúricos ou rochosos. Por quê? Porque são formados por materiais sólidos, rochas, Terra. Os planetas telúricos estão localizados mais perto do Sol. Aí nós podemos ver que isso é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, certo? São esses 4. Então são chamados de telúricos ou rochosos. Então ele também possui temperaturas mais quentes, relacionadas aos outros planetas lá subsequentes. Os outros planetas aí, Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, depois Saturno, Urano e Netuno, tanto Saturno quanto Urano, eles possuem esses anéis aí. Então, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são os planetas jovianos. Por que ele possui esse nome? Pelas suas características, São planetas que estão mais distantes do Sol, então possuem também uma temperatura mais baixa, com temperaturas mais frias. Eles são formados por gases e possuem também tamanhos maiores. Aí nós sabemos aí que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, a princípio,
são 8 os planetas, né, do Sistema Solar, divididos em 2 grupos. Os 4 primeiros, aí, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são os telúricos ou rochosos, são os mais próximos, são os mais quentes. E os outros 4, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são jovianos, que são formados por gases, possuem tamanhos maiores e temperaturas mais frias por estar mais distante do Sol. Beleza? Diante dessas informações, a gente vai continuar aqui essa segunda parte do texto, que traz informações também imprescindíveis para a resolução das situações, das questões. Observe que, para ser um planeta, é preciso atender 3 conceitos essenciais, definidos de acordo com as pesquisas da União Astronômica Internacional, a UAI. Então, galera, para que um corpo celeste ele seja considerado um planeta, obviamente que ele tem que ter uma estrutura, né, arredondada, elíptica, né, formato, sim, mas ele também precisa atender essas 3 regrinhas, esses 3 critérios. Quais são os 3 critérios? Ele precisa primeiro estar em órbita ao redor de uma estrela, que é no caso do Sol. Ele precisa estar em órbita do Sol. Segundo, ter uma órbita livre. Ele não pode receber influência de nenhum outro astro, certo? Não pode ser influenciado por nenhum outro astro, atraído por nenhum outro astro. E possuir gravidade própria. Ele tem que ter sua própria gravidade. Ele tem que atrair as coisas para seu interior, que é a sua própria gravidade. São esses 3 requisitos. Além dos planetas, o Sistema Solar ainda é composto pelos demais corpos, né, celestes que orbitam no campo gravitacional da estrela, como os asteroides, satélites, meteoros, cometas, entre outros. Diante disso aí, eu vou dizer para vocês o seguinte, galera. Os asteroides, né, os meteoros, meteoritos, cometas, eles têm composições similares. Os asteroides, por exemplo, eles são rochas gigantescas que estão no universo. Muitas vezes são atraídos para a órbita de algum desses planetas. Já os meteoroides são asteroides menores, né? São corpos celestes semelhantes aos asteroides, porém um tamanho menor. E além do meteoroide, existe um meteoro, que já são menores que os meteoroides e estão mais próximos dos planetas. E quando esse meteoro ele entra em atmosfera, que ele começa pegar fogo, né? E começa a acontecer a queima gasosa, ele é chamado de meteorito. Então nunca vai cair um meteoro na Terra, porque quando ele entra em contato com a atmosfera, ele passa a ser chamado de meteorito. E existem também os cometas. Quantas vezes a gente já viu no céu à noite, principalmente em dias que falta energia, aquela estrela cadente passando? Aquilo ali nada mais é do que um cometa. Eles possuem, né, através também de queimas gasosas, quando ele entra em contato com a atmosfera, ele também possui, ele faz aquela cauda, né, de fogo, e por um determinado tempo se mantém acesa. É muito rápido a rapidez com que se passa. Aquilo ali, que nós chamamos de estrela cadente, são os cometas. E existem diversos outros corpos celestes, né, como a Lua, que vai ser tema aí das próximas aulas, tá bom? Então, bem interessante aí. Na questão de número 1, galera, são 8 os planetas que formam o nosso Sistema Solar. Para ser um planeta, é necessário obedecer a 3 conceitos impostos pela União Astronômica Internacional, pela UAI, né? Quais são esses 3 requisitos? Era bem fácil, estava bem aqui, ó. Estar em órbita ao redor de uma estrela, que é o Sol, ter uma órbita livre e possuir sua própria gravidade. Então, para que um planeta seja considerado planeta, precisa atender a esses 3 critérios aí, ok? Na questão de número 2, a gente pode perceber o seguinte: cada um dos planetas que compõem o Sistema Solar possui estrutura e formações diferentes, o que os separa em 2 grupos distintos, que são os jovianos e os telúricos. Quais são as particularidades de cada um? A gente pode ver também aqui, ó, essas informações aqui no texto, logo na primeira parte do texto, ó, jovianos e telúricos. Então, galera, vocês poderiam até resumir aqui a resposta. Vocês poderiam dizer que os jovianos são os planetas mais distantes do Sol, são aqueles formados por gases, né? Em sua maioria o hélio, pelo hidrogênio, e além deles serem formados por gases, eles estão mais distantes do Sol, são planetas mais frios. Já os telúricos são aqueles planetas rochosos, são
composto principalmente por rochas, né, por terra, e eles estão mais próximos do Sol, possuem temperaturas mais quentes. Telúrico nós temos aí Mercúrio, Vênus e Terra, e jovianos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essas aí são as particularidades que podem responder à questão de número 2. Já a questão de número 3, galera, a gente pode perceber aqui, ó, Marte é também chamado de planeta vermelho, devido à grande quantidade de partículas de óxido de ferro em sua atmosfera. A gente já viu, né, em imagens, né, em filmes, que Marte é todo vermelho, mas isso se dá por quê? Qual o motivo que faz com que Marte receba esse nome de planeta vermelho? Porque de fato ele tem essa cor. A gente pode ver, né, que a questão da grande concentração de óxido de ferro, que faz com que ele fique com essa tonalidade avermelhada. Seu movimento de rotação é concluído em 24 horas, né, assim como o da Terra. Já o de translação, que no caso na Terra é um ano, 365 dias, em Marte vai ser 687. Além disso, Marte possui 2 satélites naturais. Enquanto a Terra só tem um único satélite natural, que é a Lua, Marte possui 2. Quais são esses 2? Venera e Mariner, Sputnik e Lobos, Lua e Luna, ou Phobos e Deimos. Então vocês realizavam uma pesquisa para buscar, inclusive em aulas anteriores nós trabalhamos com esses 2 satélites aí, com essas informações. Então a resposta aí vai ser a letra D. Nós temos aí Phobos e Deimos como a resposta, beleza? Na questão de número 4 nós temos planetas anões, né? Os planetas anões. Observe, galera, nessa imagem aí, ó, a gente tem aí, ó, alguns planetas anões, né? Nós temos Eris, Sedna, Cauá, Plutão e Ceres. Plutão, galera, é considerado o 9º planeta do Sistema Solar. Depois ele Sedna é considerado o 10º. Só que tempos depois eles foram desclassificados como planeta. E essa informação está aí nesse texto. Vamos continuar o texto para a gente ver? Então, planetas anões. A identidade de Plutão foi questionada por anos pelos cientistas. Durante muito tempo foi considerado o planeta mais frio e distante do Sol, o 9º planeta do Sistema Solar. Porém, né, entretanto, em 2006, Plutão foi rebaixado e recebeu da União Astronômica Internacional, UAI, uma nova classificação. Ele deixou de ser classificado como planeta e passou a ser chamado de planeta anão. Por que isso? Após a leitura e análise do fragmento de texto apresentado acima, pesquise e descubra quais foram os motivos pelo qual a União Astronômica Internacional UAI retirou Plutão da categoria de planeta e rebaixou para a classificação de planeta não. Então, galera, por qual motivo, razão e circunstância a União Astronômica Internacional, conhecida pela sigla UAI, desclassificou Plutão da categoria de planeta e rebaixou para a classificação de planeta não? Após realizar pesquisas, a gente volta nesse mesmo ponto aqui, ó. Se vocês fizeram, né, a pesquisa, vai adentrar nesses 3 pontos aqui, tá certo? Que nós vimos aqui para que um planeta seja considerado, para que um astro seja considerado planeta. Ele precisa, né, lógico, ter um tamanho considerado, né, um tamanho considerável para que ele possa atrair outros astros para a sua órbita. Daí ele precisa estar em órbita do Sol, que é o primeiro critério. Segundo, precisa ter uma órbita livre, ele não pode receber influências de outros astros, e no caso de Plutão, ele recebia influências de Netuno, de Urano, né, de outros planetas. Ele era influenciado gravitacionalmente por esses planetas, e isso não pode acontecer. Para que um astro seja um planeta, ele tem que ter sua órbita livre, não pode ser influenciado por ninguém, por nenhum outro astro. E o outro critério é que ele precisa ter sua órbita própria, né? Sua própria órbita, seu próprio sistema de atração, tá certo? E aí a gente responde a questão de número 4. A quinta questão e a última, já para fechar, a gente tem aqui, ó, nós temos aqui uma lacuna, né, um espaço, que a gente vai preencher esse espaço ou com Mercúrio, ou com Vênus, ou com Marte, ou com Júpiter. Aí nós vamos ler as informações para ver quais são essas características aí, vai se adequar a qual desses planetas. Então tracinho é o planeta mais próximo do Sol. Esse planeta é capaz de refletir cerca de 12% da luz solar.
sendo um dos astros mais brilhantes vistos da Terra. Encontra-se a cerca de 57.910.000 quilômetros do Sol. Sua superfície é repleta de crateras, enquanto seu núcleo é rico em ferro, e a espécie de atmosfera existente no planeta é composta em sua maioria por hélio, 98%, e hidrogênio, 2%. A temperatura do planeta durante o dia atinge 430 graus Celsius, muito quente, né? Então, qual é esse planeta, galera? É o planeta que está mais próximo do Sol. Se nós formos olhar aqui a imagem, ó, da primeira página, a gente vai ver que o planeta está mais próximo do Sol, que reflete 12% da luz solar, que é o planeta mais quente também, com 430 graus, é Mercúrio. Por essa imagem aqui a gente já consegue perceber, já consegue responder. Mas se você também realizar pesquisas, você vai perceber que a alternativa correta é a letra A, onde nós temos Mercúrio como resposta. Tá bom, pessoal? E aqui nós temos uma frase, né, de José de Alencar. E assim a gente consegue fechar a nossa correção da nossa atividade remota de ciências de número 1. Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima aula.